Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal no YouTube. Sou o professor Rodrigo Bezerra e como eu sempre faço no início dos meus vídeos, né, eu ia dizer dos meus verbos. Olha, eu estou tão noiado com o verbo aqui do conteúdo de regência que eu ia falar verbo. No início dos meus vídeos, eu sempre me apresento. Eu já estou no mercado há mais de 25 anos, eu sou autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que é motivo aqui do nosso curso, né, de língua portuguesa. Tudo que você vir aqui escrito fui eu quem escreveu no meu livro. Eu simplesmente fiz um cola-copia aqui no PowerPoint e nós estamos aqui estudando. O intuito desse curso completo de língua portuguesa é justamente ajudar você, né, que de repente precisa estudar, precisa aprofundar alguns conteúdos de gramática normativa e não tem como às vezes comprar um curso. Por sinal, se você puder e quiser comprar o nosso curso, acesse aí o link que se encontra na vinheta de abertura aqui, que é o aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra. Então vamos continuar aqui o nosso curso. Hoje vamos trabalhar mais 5 verbos rápidos em relação à regência. Como eu tenho dito para você, regência é um assunto que não se esgota, não se acaba, né? As pessoas me mandam mensagem: professor, eu vou aprender tudo de regência. Não vai, tire isso da sua cabeça, eu vou aprender tudo, mas você vai melhorar. E regência todo mundo tem dúvida, inclusive eu, né? Não é à toa que eu vivo cercado de dicionários de regência e outros dicionários afins, em momentos em que eu tenho dúvidas em relação à construção de dado verbo, na regência de um dado verbo ou de um dado nome, tudo bem? Então isso não é só você que tem esse problema de ter dúvidas dúvidas relativas à regência. Eu também tenho e eu sei que outros professores e outros profissionais também têm. Só não tem dúvida quem não estuda, só não tem dúvida quem não se prepara. Tudo bem? Vamos lá então conversar um pouquinho. Hoje a gente vai começar a nossa aula, uma aula rápida, tranquila, com alguns verbos. Eu vou finalizar essa parte de verbos, tá? Com verbos tranquilos. Primeiro cara é esse carinha daqui, ó, que é o verbo querer. Esse cara tem 2 regências interessantes, tá? É o que eu falo. A primeira regência é a regência com o sentido de ter, possuir, desejar, pretender, e olha o que eu digo, ele é transitivo direto. O que é que significa dizer isso? Que ele é um verbo que exige complemento sem auxílio de preposição necessária. Veja que ele, quando eu digo ele sempre quis, ele é o meu sujeito, ele sempre quis VTD um carro do ano, né? Tá aqui, ó, um carro do ano, e finalmente conseguiu objeto direto. Fato curioso com esse verbo querer para você é que, embora, se você quiser anotar isso como uma observação, embora este cara seja transitivo direto, tá? Ele não é suscetível de ser vertido para a voz passiva analítica, em virtude de o seu particípio ele ter se transmutado praticamente para um adjetivo simples, né? Por exemplo, querer, querendo, querido, né? Esse querido aí hoje praticamente ele só é utilizado como um adjetivo simples. Portanto, eu não tenho como dizer ele quer um carro e dizer que um carro é querido por ele. A língua não aceita, como eu disse a você, esse querido praticamente hoje é utilizado como um adjetivo simples e não como um adjetivo de base participial que é passível de ser trabalhado na voz passiva analítica, tá bom? Então, fica como curiosidade aí para você. Manuel sempre queria, Manuel nosso sujeito, né? Sempre queria VTD uma oportunidade, né? Uma oportunidade a mais, objeto direto, tá? Lembrando que se você for trocar isso aqui por um pronome, né? Eu vou utilizar os pronomes ou a ou esais para este objeto da terceira pessoa, né? Ele sempre quis um carro, ele sempre o quis, né? Porque o advérbio aqui sempre vai atrair o pronome, tudo bem? Ele sempre queria uma oportunidade, ele sempre a queria. Já este cara tem uma outra regência, verbo querer, que agora é transitiva, observe, indireta, e exigindo a preposição a no sentido de amar, de gostar, de ter afeto. E aí você perceba que, né, o verbo agora passou a ter um caráter até mais de sentido subjetivo, né? Eu quero não no sentido de ter posse. Quando eu quero no sentido de ter posse, a regência é direta. Quando eu quero no sentido de afeto, de carinho, de amor, algo mais subjetivo, a regência é indireta com a preposição a. Portanto, vamos dar uma olhadinha para cá. Ele tinha uma filha, observem, a quem muito queria. Então, olha a preposição que está aqui, o complemento está aqui, o objeto indireto está aqui, e o verbo querer como transitivo indireto, com esse sentido de amar, de gostar. Eu muito lhe quero. Olha que interessante,
Dá para trocar aqui o complemento pelo pronome oblíquo lhe? Pode sim, objeto indireto. Tá? Cuidado para não falar que eu a quero, né? Porque se você vai dizer que a quero e se refere a uma pessoa no sentido sei lá, de ter afeto, você vai passar a dar outro sentido, com o sentido de posse. Você quer possuir a outra pessoa. Eu lhe quero, não. Eu lhe quero, eu gosto de você, eu tenho afeto por você, eu tenho uma estima por você. Eu quero muito bem aquela moça, né? Isso é muito comum, né? Você escutar isso até no seio familiar. Quando eu digo que eu quero muito bem aquela moça, né? Apliquei o acento grave aqui em virtude da fusão da preposição com o a do aquela, o objeto indireto, o sentido é ter afeto, é gostar. Tranquilo? Esse cara não dá problema nenhum. Tenho também agora a transitividade ou a regência do verbo chamado responder. Esse cara agora, se a gente, por um lado, saiu do verbo querer e não tinha nenhum problema, esse carinha é um pouco delicado, você precisa ter cuidado, né, com o verbo responder. Por quê, professor? Vamos lá dar uma olhadinha nesse cara. Por quê? Porque, veja, eu digo lá que esse cara, ele é, primeiramente, transitivo direto e indireto, ou seja, exige dois complementos, tá? Com o sentido de responder alguma coisa a alguém. Então, se eu vou responder alguma coisa é o objeto direto, a alguém o objeto indireto, certo? Uma boa? Aí vamos lá. Ao ser questionado, respondeu-lhes, veja, VTDI, respondeu-lhes que aceitaria o contrato. Veja, só que ele respondeu o quê? Isso. Objeto direto em forma de oração. Aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Cuidado, este que aqui é uma conjunção integrante. Então o objeto direto está aqui. Agora respondeu isso a quem? Ao lhes que você está vendo aqui. Quem é esse lhes aqui? O complemento indireto, o objeto indireto. Então, responder alguma coisa a alguém. O professor certamente responderá, verbo transitivo direto, aos alunos, objeto indireto, às eventuais dúvidas, objeto direto, certo? A regência muito usual que nós temos na nossa língua portuguesa é esta agora, que é a regência 2. Vejam, é transitivo indireto, preste atenção, no sentido de dar a resposta, de responder a uma carta, a uma pergunta, a um questionário, etc. Neste caso, exigirá a preposição in. Então, esse cara vai ser VTI com preposição a. Interessante que se você for estudar, por exemplo, o professor Celso Pedro Luft, ele vai dizer que essa regência, na verdade, a regência originária é igual à primeira, é VTDI. E que esse D que está aí, que é o objeto direto, ele está indeterminado. Eu achei isso muito interessante, né? É como se eu dissesse, ele vai responder algo a alguém de novo. Só que esse algo que está se respondendo ficou oculto, ficou indeterminado, e aí colocou-se apenas o objeto indireto. Se você for consultar o dicionário do professor Celso Pedro Luft, ele vai dizer isso. Então, detalhe, para a maioria dos gramáticos, a regência é esta daqui mesmo, transitiva indireta com a preposição a. Então, portanto, responde transitivo indireto a todas as perguntas objeto indireto, veja, introduzido pela preposição a. Fez-me uma série de perguntas a que não sei responder. Verbo transitivo indireto, está aqui o objeto indireto, ó, formado aqui pelo pronome relativo e a preposição a. Começou São Domingos a levantar as questões e o demônio, ponto a ponto, a responder a elas. Observe, ó, transitivo indireto. Está aqui o objeto indireto introduzido pela preposição a. Belezura? Então não se esqueça, se você for simplesmente, não for trabalhar com responder algo a alguém, em que você vai trabalhar com a regência, com a bitransitividade ou com a transitividade direta e indireta, saiba que você vai responder à carta, vai responder ao telegrama, a carta com acento grave, né? Você vai responder às perguntas dos alunos com acento grave. Muito cuidado com isso, com essa regência do verbo responder. Beleza? Simbora então agora? Vamos pegar outro cara aqui bem tranquilo, depois de responder, ó. Esses caras aqui não oferecem problema algum. Apenas há um detalhe que eu tenho para dizer sobre eles. Então vamos lá. São verbos transitivos indiretos. Veja o que eu disse aqui, ó. Eles são o quê? Transitivos indiretos e exigem a preposição que com o significado de
ter ou sentir simpatia, agradar-se, ok? Preste atenção no que eu falei aqui, ó. Não são pronominais. Por que eu estou falando isso? Vou explicar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Durante muito tempo, ele, sujeito, ó, eu vou dizer assim, ó, ele não simpatizou com seu chefe, objeto indireto. A pessoa com quem ele se antipatizava, então quem antipatiza, antipatiza com, tá aqui, então, portanto, esse termo aqui, preposição com o relativo quem, formando aqui o objeto indireto. Agora vejam, cuidado. Esta construção que acontece em alguns locais do Brasil, as pessoas falam assim, né, e falam ele não se simpatizou com os colegas. Eu confesso a você, eu estou aqui, todo mundo já sabe, eu resido na cidade de Recife, em Pernambuco, tá, no estado de Pernambuco, nordeste brasileiro, e aqui a gente não fala assim, a gente fala quando fala coisa, eu digo, aqui fala, aqui não fala. A gente fala que ele simpatizou comigo, ele não simpatizou, não tem esse se simpatizou, mas em alguns locais do Brasil tem. Então, cuidado, esse cara não é pronominal, portanto, ó, ele não se simpatizou nem pensar, é apenas isso aqui, ó, ele não simpatizou com os colegas, objeto indireto, eu me antipatizei logo com ela, não, basta dizer, eu antipatizei com ela, objeto indireto, e acabou. Vamos agora para mais um verbo tranquilo da nossa língua portuguesa, que é esse carinha daqui, ó, que é o verbo suceder. Esse cara é interessante, ele tem duas regências, uma que não é tão usual, que é a primeira que eu estou dizendo aqui para você, é um verbo pouco usado, que possui duas regências. A primeira é esse sentido aqui, de ocorrer, de acontecer, de realizar-se. Cuidado, porque esse cara ele é praticamente aplicado somente como intransitivo, né? Durante a festa, observe, sucedeu uma tremenda tromba d'água. Veja que esta uma tremenda tromba d'água é o sujeito. Tá? Então, é o verbo aqui, ó, como intransitivo. Sucedeu que o novo governo não baixou os juros como era esperado. Então, isso aqui, isso, tudo que você está vendo aqui, ó, que coisa linda, ó, sujeito oracional, tá? Sujeito oracional, uma oração enorme aqui, tá? Um sujeito oracional. Aqui à frente existe uma comparativa, né, como era esperado, que ele baixasse, né, existe uma comparativa com a oração elíptica adiante, tá? Então aqui, ó, introdução pela conjunção integrante, tá? Conjunção integrante, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, e o cara aqui, ó, apenas como intransitivo. Isso aconteceu, isso sucedeu. Então, essa é uma regência que é pouco usual, aparece em provas, mas no dia a dia a gente praticamente não usa. Tá? E outra também, que também não é tão usual, mas que aparece em provas, em concursos, que é essa daqui, que é o sentido de sobrevir, seguir-se. Neste caso, esse cara quem é, professor? Ele é transitivo indireto, não é? Com esse sentido de seguir-se, sobrevir. Exige a preposição a para o objeto indireto. Então vamos lá aqui, ó. Como é que eu vou falar? João é o meu sujeito, sucedeu, transitivo indireto, a Paulo, objeto indireto, na direção da empresa. Então, no sentido de suceder, seguir-se, né, substituir, tá? Ele é transitivo indireto com a preposição a, problema zero. O descanso, observe, sujeito, sucede, transitivo indireto, ao labor, objeto indireto. Eu inverti aqui, disse ao labor sucede o descanso. O dia, observe, sujeito, ele sucede à noite com acento grave, objeto indireto. Portanto, esse cara, ó, é filé, não tem problema, não causa problema, mas se ele não causa problema, o nosso próximo verbo agora da lista, né, ele é um verbo delicado em uma de suas regências. Nós vamos conversar sobre ela aqui agora, para a gente terminar esse estudo dos verbos aqui mais comuns, tá? Que é esse carinha daqui, que é o verbo visar. Muito cobrado em prova, muito cobrado em concurso. Esse cara tem duas regências tranquilas. Ele tem três, tá? Mas ele tem duas regências muito tranquilas, né? Ou três bastante, que são as mais usuais. Primeira regência, transitivo direto, no sentido de mirar, olhar para. Ou seja, ele é VTD, da mesma forma que o é no sentido de rubricar, por visto, né? Conferir, dar o visto. Portanto, ó, também é VTD. Vamos lá. Vise bem o alvo, ó, verbo transitivo direto,
o alvo, objeto direto, tá? Vise, né? Vise você, né? Tá aqui o imperativo afirmativo aqui, representando você como sujeito. A caça, veja, a caça viseia, eu visei. A caça aqui, ó, transitivo direto, a caça aqui, o objeto direto, tá? E aqui, este A que tá aqui, o objeto direto pleonástico ou repetitivo, né? Ou seja, está aqui reforçando, né, bastante essa transitividade direta. Da mesma forma, com o sentido de rubricar e dar o visto. O gerente é o sujeito, costumava não visar VTD os cheques de terceiros. Aqui, objeto direto. A diretora visou o VTD os diplomas, objeto direto de todos os formandos. Preste atenção. Você tem algum problema com isso? Não. Isso é tranquilo. Visou, apontou arma, visou, deu visto. Transitividade direta pede complemento sem auxílio de preposição. O detalhe vem exatamente agora na terceira regência, tá? Veja o que eu escrevi sobre este verbo aqui. Vamos lá. Já no sentido de desejar, pretender, ter em vista, é largamente usado como transitivo indireto, exigindo a preposição a. Então vamos lá. Primeira ideia é VTI com a preposição a. Com esse sentido de, né, alcançar, desejar, pretender, almejar, ok? Como transitivo indireto, rejeita os pronomes lhes para o objeto indireto, aceita apenas as formas analíticas tônicas a ele, a ela, a eles e a elas. Veja que eu coloquei aqui, ó, continua, mas eu vou deixar o continua daqui a pouco. Vamos lá ver alguns exemplos, né? Então, como é que esse cara, professor, ele se consolidou nas provas? Assim, eles visavam, transitivo indireto, a fins nobres. Veja, esse a aqui, preposição, objeto indireto, portanto, ele visava o quê? A eles, né? Se eu for substituir pelo pronome da terceira. A nota visava a esclarecer a situação, ó. Transitividade indireta, tá aqui. O objeto indireto, inclusive em forma de oração, com infinitivo. Preposição tá aqui, ó, bonitona, tá? Ele visou, observe, transitivo indireto, acima de tudo, ao bem de todos os presentes, objeto indireto, né? Tá ali, coloquei esse exemplo no nosso livro, na gramática. A oportunidade a que ele visava, veja, transitivo indireto, preposição está aqui, né? Objeto indireto, né? Eu peço a você que depois assista ao vídeo em que eu gravei sobre o uso do pronome relativo preposicionado, né? E as regências, né? Ou seja, é uma aula especial e fantástica. Você não pode, procure a aula aqui no nossa playlist, né? Emprego dos pronomes relativos preposicionados. Vai esclarecer muita coisa para você em relação a esses carinhas, tá bom? Então vejam, esse cara é transitivo indireto, prio. Beleza, professor? Entendi. Preste atenção num detalhe aqui que eu vou falar para você. Veja, lembra que eu coloquei aqui, continua. Vamos continuar agora. Veja, entretanto, isso fui eu quem escrevi, tá? Nesse sentido, desejar, pretender, ter em vista, também pode ser empregado como transitivo direto, embora poucas referências se façam a essa última regência. E olha o que eu transcrevi aqui do dicionário de regência do professor Celso Pedro Luft. Por causa da semântica de buscar, procurar, pretender, né? Ou seja, quem busca, observe, busca algo. Quem procura, procura algo. Quem pretende, pretende algo. São regências transitivas diretas. Passou a aceitar também a transitividade direta. Olha aí, dispensando a preposição. Isto se deu de início principalmente com o infinitivo. Por isso que neste exemplo aqui atrás, provavelmente você acharia melhor que aqui na letra B de bola, este exemplo fosse assim, ó, a nota, né? A nota visava, né? Hoje a gente fala assim, ó, esclarecer reticências. A gente não usa essa preposição. Portanto, ó, observe estes exemplos. O presidente não visava VTD outro interesse, né, que não fosse o lucro da empresa. Veja, objeto direto. Veja,
todos esses exemplos, tá? Eu tirei do dicionário de regência do professor Celso Pedro Luft, tá? Todas essas considerações visam, VTD, apenas glosar os debates objeto direto. O ataque visava, observe que ele disse que por causa disso aqui, foi por causa dessa oração infinita, em que se tirou a preposição, que se começou a trabalhar com a regência direta. Tá aqui o objeto direto. Aquilo não visava outro interesse. Objeto direto. Geralmente nós não visamos VTD o mal, objeto direto, mas, ou seja, visamos VTD o remédio, VTD objeto direto. Aí você deve estar olhando para mim e perguntando, professor, beleza, e eu que estou indo para a prova, para o concurso, faço o quê? Veja, o Sebrasp, né, que hoje, antigamente, aliás, era o CESP-UNB, já colocou isso em prova. Já colocou na sua prova isso, dizendo que o verbo visar, nesta acepção, poderia... Ele pegou um texto, não me lembro, podia ter trazido da questão aqui, eu me esqueci, em que no texto não estava com a preposição. E o Sebrasp diz que era possível colocar a preposição mantendo a correção gramatical, ou seja, ele considerou visar algo com o sentido de desejar, pretender, objetivar, como correto. A Fundação Getúlio Vargas, em sua questão, em suas provas, já cobrou esse cara e aceitou esse cara como transitivo direto, né, como a regência correta. Volto a dizer, é delicado, enquanto algumas pessoas me perguntam, professor, e agora, o que é que eu faço? Veja, primeiramente, enquanto nós não tivermos no Brasil uma legislação que trabalhe sobre provas, concursos, vestibulares, instituindo determinados parâmetros, né, determinadas orientações, dizendo, olha, em caso de divergência, por exemplo, prova de língua portuguesa, em caso de divergência gramatical, como é que se deve proceder? É assim, deve-se fazer, sei lá, né, deve-se proceder à análise de mais de uma gramática, sei lá, né, tem que, ou então deveria ser obrigatória a liberação de uma bibliografia. Porque em cima daquela bibliografia você pode elaborar a sua prova, beleza. Enquanto não tivermos uma legislação que discipline tudo isso, a gente vai ficar com esse terreno aqui minado, né? Vamos ficar pisando como se fosse em areia movediça, podemos a qualquer momento afundar, mas infelizmente é assim. Mas saiba que se você precisar de ajuda, né, entre em contato comigo, né, e cite o dicionário aí do professor Celso Pedro Luft. Tudo bem? Professor, eu estou indo a uma prova. Prefira principalmente provas muito regionalizadas, locais, provas de prefeitura, né? Provas de municípios, certas provas estaduais, principalmente provas que não são elaboradas pelas grandes bancas de concursos e vestibulares, né, do país, como é o caso da Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, como é o caso da Universidade de Brasília, por meio do Sebrasp, entendeu? Então, assim, tirando essas grandes realidades, né, Sesgran Rio, tirando essas grandes realidades, opte por trabalhar este verbo como transitivo indireto com a preposição a. Tudo bem? Eu tenho certeza que ninguém vai dizer a você que você está errado. Não tem nem como dizer que está errado, mas ninguém vai debater com você. Beleza? Então, espero que eu tenha contribuído, né, com o seu conhecimento. Vamos terminar a nossa aula de hoje. Para todos vocês, beijo no coração. Até a próxima.